Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente à nossa aula de Direito do Trabalho. Hoje a gente vai tratar sobre os direitos trabalhistas e os direitos coletivos do trabalho. Os direitos trabalhistas, a gente já viu que eles estão previstos em toda a legislação. Podem variar de acordo com a natureza do vínculo de trabalho. Vamos falar dos principais direitos trabalhistas. O primeiro deles, a anotação da carteira de trabalho. É o direito mais básico de todo trabalhador. A anotação na carteira de trabalho, gente, é o registro fiel do contrato de trabalho. Se você não tiver um contratozinho formal, dizendo fulano de tal, contratou fulano de tal, com o objeto do trabalho esse ou aquele, não importa. A assinatura da CTPS faz as vezes de um contrato de trabalho. Deve constar nessa carteira de trabalho a data da admissão, o valor da remuneração, a atividade que vai ser exercida. Por isso que ela faz, às vezes, de um contrato de trabalho. É um dever do empregador. A CLT diz isso claramente, de maneira bem explícita, no artigo 29. É vedada qualquer tipo de anotação desabonadora a respeito da conduta do empregado. Professora, mas o meu empregado me roubou, não posso anotar isso na carteira de trabalho dele? Não pode. Anotações desabonadoras não podem ser anotadas na carteira de trabalho. Uma observação muito importante: mesmo que você seja contratado por experiência, a sua carteira de trabalho tem que ser anotada. Na prática, a gente vê muito a situação: tu vai passar uns dias aqui trabalhando, é um contrato de experiência, se der certo eu assino a tua carteira. Tá errado, gente. O empregador, ele tem que assinar a carteira e, nas observações, colocar que é um contrato de experiência, que vai durar tantos dias, com possibilidade de prorrogação, mas tem que anotar na carteira de trabalho. Além disso, depois de anotada a carteira de trabalho, essa carteira tem que ser devolvida ao empregado, não pode ficar na posse do empregador. Segundo direito do trabalhador é o salário mínimo. Valor mínimo que todo empregado, seja urbano ou rural, deve ganhar como retribuição pelo seu serviço prestado. Todo mundo que trabalha em busca de um salário. Então, é lógico que é um dos direitos mais importantes do trabalhador. Esse salário mínimo, ele é periódico. O artigo 7º da Constituição diz o seguinte: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, o salário tem que garantir as necessidades básicas do empregado e de sua família, a manutenção do empregado e de sua família. O artigo 76 da CLT também nos traz isso. Terceiro direito garantido ao trabalhador, muito importante, é o piso salarial. O piso salarial é uma espécie de salário mínimo. É aplicável a uma determinada categoria. Certas categorias não seguem o salário mínimo nacionalmente unificado. Há categorias que o mínimo está acima. Por exemplo, quem trabalha no comércio, o salário mínimo do comércio é um pouco mais elevado que o salário mínimo estabelecido na lei. Pode. É uma questão de piso salarial. Essa categoria vai ter esse piso como salário mínimo. Vinculado ao salário mínimo, a gente tem um outro direito que é a irredutibilidade salarial, que a gente até já falou em aulas anteriores. Como regra geral, o salário não pode ser reduzido, salvo quando a gente tiver intervenção do sindicato profissional, através de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, para evitar uma dispensa de trabalhadores em face de uma crise temporária da empresa. A empresa está passando por dificuldade. Se ela não reduzir os salários, ela vai demitir todo mundo. A lei autoriza que haja uma redução salarial com a correspondente redução da jornada de trabalho por um período até a empresa se restabelecer, desde que isso seja feito através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ainda em relação a salário, nós temos o direito ao 13º salário.
13º salário, ele tem esse nome porque nós temos 12 meses no ano. Então, o 13º, ele surgiu por uma prática, um costume que as empresas tinham de conceder um salário a mais aos seus empregados na época do Natal. Por isso que passou a ser 13º, depois dos 12 meses, o 13º salário. Hoje ele é obrigatório, é regulado por lei, hoje desde 62, Lei 4.090 de 62, e corresponde justamente ao pagamento de um valor que corresponde a um salário do empregado. Ele pode ser pago pelo empregador em até 2 parcelas, a primeira entre fevereiro e novembro e a segunda até 20 de dezembro. É comum as empresas pagarem uma parcela no mês de aniversário do empregado, pode sem nenhum problema. Outro direito do trabalhador é o salário família. É um benefício de natureza previdenciária que é devido ao empregado cujo salário não ultrapasse um determinado valor. Esse valor é reajustável ano a ano. Hoje ele está em torno de R$ 1.030, desde que esse empregado possua filhos ou equiparados a filhos menores de 14 anos ou inválido. Ele possuindo esse filho, ele tem direito a esse salário família, desde que comprove a frequência escolar da criança ou a regularidade na vacinação, se a criança for menor de 6 anos. Corresponde até R$ 35,00 por filho de até 14 anos, incompleto ou inválido, e para quem ganha até R$ 682,00. Para quem ganha acima desse valor, até o teto, lógico, o valor do salário família corresponde a R$ 24,66. Esses valores são atualizados o tempo inteiro, periodicamente, pela própria Previdência Social. Sétimo direito garantido ao trabalhador é a limitação de hora de trabalho e as horas extras. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição, fala sobre isso. Duração de trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a questão da compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se for excedido esse limite de hora, é garantido ao empregado um pagamento de hora extra, que vai ser remunerado a uma base mínima de 50% a mais em relação à hora normal. Descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. É um direito que todos os empregados têm. Há um descanso semanal de 24 horas consecutivas, sendo que esse período deve, em regra, coincidir com o domingo. Ele pode não coincidir, mas a preferência é que ele coincida com o domingo. Outro direito muito importante são as férias anuais. A cada 12 meses de trabalho, o empregado adquire o direito a um descanso. Essas férias, elas podem variar de acordo com o número de faltas que o empregado tem ao longo do ano. O empregado que falta até 5 vezes no ano, ele vai ter os 30 dias de férias corridos. Mas se ele faltar de 6 a 14 dias, ele só vai ter 24. De 15 a 23, ele só vai ter 18. E se ele faltar de 24 a 32 dias, ele só vai ter 12 dias de férias corrido. Licença gestante e licença paternidade. 2 direitos muito importantes. Licença gestante é um direito concedido àquela empregada que está gestante de não prestar serviços sem prejuízo tanto do emprego quanto de seu salário por 120 dias, contados 28 dias antes do parto, 92 dias após o parto. Esse período ele pode ser prorrogado pela empresa se essa empresa instituir o programa Empresa Cidadã. E aí vai ser mais 60 dias, totalizando 180 dias. É garantido também para aquela empregada que adota. Se ela adotar ou obtiver guarda judicial também para fins de adoção de criança, ela vai ter direito à licença gestante. A licença paternidade é para o pai. É assegurado um período, a princípio de 5 dias, logo após o parto. Hoje, para servidores públicos, a gente já tem uma previsão de 20 ou até mesmo 30 dias. As empresas também podem oferecer essa licença paternidade estendida. FGTS, Lei 8.036 de 80.
O objetivo dessa lei foi proporcionar o acesso a uma reserva financeira emergencial ao trabalhador. Havendo uma rescisão do contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador, ele recebe esse valor justamente por conta daquela surpresa em ficar desempregado. Aviso prévio é uma comunicação, aviso prévio, uma comunicação anterior, uma notificação prévia de que, nos contratos por prazo indeterminado, uma das partes deseja rescindir o pacto laboral. Qualquer das partes pode fazer uso do aviso prévio, tanto o empregado quanto o empregador. É unilateral, não depende da outra parte concordar. Se o empregado não quer mais trabalhar para você, ele lhe dá aviso prévio. Você não quer mais aquele empregado, você dá aviso prévio para ele. E não precisa que a outra parte concorde. Se não for dado aviso, gera uma indenização para a parte que é prejudicada. Esse aviso ele pode ser trabalhado ou indenizado. Você paga os 30 dias ou a pessoa trabalha aqueles 30 dias para você. 30 dias eu falei porque é a regra, mas existe situações em que a gente tem uma mudança de prazo nesse FGTS. Nesse aviso prévio. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego é um valor assistencial temporário que é pago ao trabalhador que foi dispensado sem justa causa para que ele possa se manter financeiramente durante o período seguinte ao término do seu contrato. Ele pode ser pago de 3 a 5 parcelas. De 6 a 11 meses, tem direito a 3 parcelas. Para quem trabalhou de 12 a 23 meses, recebe 4 parcelas. E para quem trabalhou de 24 a 36 meses, vai ter o direito de receber 5 parcelas. Esses, gente, são os direitos básicos de um trabalhador. Existem direitos também ditos direitos coletivos de trabalho. Direitos coletivos de trabalho é um ramo do direito que trata de organização sindical, negociação coletiva, contrato coletivo, representação de trabalhadores e sobre a greve. A estrutura sindical brasileira é baseada na unicidade sindical. O artigo 8º, inciso 2 da Constituição, veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial. E essa base territorial não pode ser inferior à área de um município. Um sindicato ele é composto de uma Assembleia Geral, que é o seu órgão deliberativo, um Conselho Fiscal, que é o seu órgão fiscalizador, e uma diretoria, que é o seu órgão executivo. O sistema sindical brasileiro ele se compõe de sindicatos, que são uma associação de pessoa física ou jurídica, que exercem atividade profissional ou econômica para a defesa dos respectivos interesses. O sindicato tem o dever de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, tanto em questão judicial quanto administrativa. No sistema sindical brasileiro, a gente ainda tem a figura das federações e das confederações. Federação é uma entidade de grau superior, tem por base territorial o Estado, e formado por um grupo de atividades. Tem que ter, no mínimo, 5 sindicatos. E a confederação também é de grau superior, formado de acordo com o ramo da atividade, tem base territorial de âmbito nacional e é constituído por 3 federações. A sede é sempre a capital da República, no nosso caso, Brasília. A contribuição sindical, está lá na CLT, artigo 580 e 582. Ela é compulsória, prevista constitucionalmente como uma contribuição parafiscal. É uma prestação anual que é devida por todos os membros da categoria, mesmo que não sindicalizados. O empregado paga o correspondente a 1 dia de salário, a empresa paga o correspondente a no mínimo 0,08% do capital social. 60% desse valor é destinado ao sindicato, 15% à federação, 5% à confederação. 10% vai para a central sindical e 10% para uma conta especial emprego e salário que pertence ao Estado. Essa mensalidade sindical ela é devida apenas pelos associados do sindicato, e aí o valor é pré-estabelecido por elas. Dentro desse contexto de direito coletivo, a gente ainda tem a figura da negociação coletiva.
É um conjunto de direitos que o trabalhador possui e é oriundo basicamente de 3 fontes: norma legal, que são as CLTs e demais leis trabalhistas, as normas contratuais, regulamento de empresa, resolução circular, atos firmados e contratos com o empregador, e normas convencionais, cláusulas de acordo ou convenção coletiva firmada pelo sindicato da categoria profissional a que pertence aquele trabalhador. As normas convencionais, elas são frutos de negociação coletiva em que os empregados de uma empresa ou categoria profissional não representado por seu sindicato de classe, firmando 2 espécies de instrumento normativo: a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. A convenção está lá no artigo 611 da CLT e o acordo no parágrafo 1º. A convenção é um acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representantes das categorias econômicas ou profissionais estipulam condições de trabalho. Já o acordo é um instrumento normativo pelo qual o sindicato profissional é quem estipula as condições de trabalho com uma ou mais empresas em favor daqueles empregados da categoria. O principal efeito delas é que tem essa força vinculante das cláusulas convencionais em relação ao contrato individual de trabalho. O que foi estabelecido no acordo ou na convenção vale como força vinculante para aqueles empregados. Essa convenção coletiva não pode ter prazo superior a 2 anos de validade. Passado 2 anos, tem que haver uma nova convenção. A lei exige que ela seja feita de forma escrita, sem emenda e sem rasura. Portanto, é um ato solene, segundo 613, parágrafo único da CLT. As condições previstas nessa convenção, quando elas forem mais favoráveis, elas vão prevalecer sobre as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho. Para finalizar os direitos coletivos, vamos falar um pouquinho sobre a greve. A greve, gente, é a suspensão temporária do trabalho como finalidade de defender os interesses dos trabalhadores, como o de obtenção de melhores condições de trabalho ou o cumprimento de obrigações assumidas pelo empregador. Tem natureza jurídica de direito do trabalhador e está regulado pela Lei 7.783 de 89. É um elemento que a gente diz, elemento de barganha dos trabalhadores, porque a empresa tem o poder econômico. Então, é um jeito que o trabalhador tem de ter alguma força para poder conquistar algum direito. A Constituição permite a realização de greve em qualquer tipo de serviço. Quais são as características de uma greve? Suspensão coletiva do contrato de trabalho. Ela deve ser precedida de uma negociação coletiva. Tem que ter um aviso prévio de 72 horas nas atividades essenciais e 48 nas atividades comuns. A deflagração ou a cessação depende de deliberação em assembleia. E as atividades essenciais devem ser garantidas uma prestação de serviço indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis. Por exemplo, gás, hospital, farmácia, funerária são serviços que não podem parar. Pelo menos 30% precisa ficar em funcionamento. Ao lado da greve, a gente tem a figura do lockout. O lockout ele é vedado por lei. Seria a greve do empregador. Seria uma paralisação realizada pelo empregador para exercer pressão sobre os trabalhadores, tentando frustrar uma negociação coletiva dos trabalhadores. Não pode, é vedado, cabe inclusive rescisão indireta do contrato e os salários serão devidos normalmente caso o empregador assim proceda. Então, sobre direitos coletivos era o que a gente tinha para tratar com vocês. Obrigada.